O relógio marcava quase 7 da noite quando Eduardo Albuquerque, um dos empresários mais influentes de São Paulo, saiu de seu carro preto brilhante em frente a uma pequena galeria comercial no bairro da Vila Mariana. O contraste era gritante. Ele estava acostumado a reuniões em prédios luxuosos da Avenida Paulista, jantares caros no Itaim e viagens frequentes entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aquele lugar simples não combinava com o homem que estampava capas de revistas de negócios. Mas naquela noite, algo o fizera parar ali. Eduardo caminhava distraído, falando ao telefone com seu assistente sobre uma fusão importante, quando seus olhos pararam abruptamente na vitrine de uma loja de roupas femininas. O mundo pareceu desacelerar. Lá dentro, organizando vestidos em um cabideiro, estava uma mulher que fez seu coração falhar uma batida. Ela era idêntica. Os mesmos cabelos castanhos levemente ondulados, o mesmo jeito delicado de inclinar a cabeça enquanto dobrava uma peça de roupa, o mesmo olhar profundo que parecia carregar histórias não contadas. Não pode ser, murmurou ele, desligando o telefone sem perceber. Sua ex-esposa, Camila Albuquerque, havia desaparecido de sua vida há 5 anos. O divórcio fora silencioso, doloroso e cercado de arrependimentos. Camila não suportara a frieza que Eduardo adquirira ao se tornar milionário. Ele priorizava contratos, números e status. Ela queria tempo, presença e amor. Ela partiu numa manhã chuvosa, deixando apenas uma carta curta: "Eu amo quem você era antes de o dinheiro mudar seu coração." Eduardo nunca mais a viu. Agora, aquela mulher na loja, era como se o passado tivesse voltado em carne e osso. Sem pensar, ele entrou. O sino da porta tocou suavemente. A mulher levantou os olhos. E naquele instante, Eduardo sentiu o chão desaparecer. Os traços eram idênticos, mas havia algo diferente. O olhar dela era mais firme, mais maduro. Não havia a fragilidade que ele lembrava em Camila. "Boa noite, senhor. Posso ajudar?" perguntou ela, com voz tranquila. A voz não era igual. Eduardo piscou, tentando reorganizar os pensamentos. "Desculpe, Ele passou a mão pelo cabelo, algo que raramente fazia em público. "Qual é o seu nome?" Ela franziu levemente a testa, mas manteve o profissionalismo. "Meu nome é Mariana Soares." Mariana, não Camila. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e decepção. "O senhor procura algo específico?" Ele olhou ao redor, sem realmente enxergar as roupas. "Na verdade, eu pensei que você fosse outra pessoa." Mariana sorriu de leve. "Isso acontece às vezes. Dizem que todo mundo tem um sósia por aí." Ele soltou uma respiração tensa. "Você não faz ideia." Houve um silêncio estranho entre eles. Eduardo percebeu detalhes que o perturbavam: a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, igual à de Camila, que caíra de bicicleta quando adolescente. Até o jeito de cruzar os braços enquanto esperava era o mesmo. "Você sempre trabalhou aqui?" ele perguntou. "Há 3 anos. Antes disso, eu morava em Campinas com minha mãe." Nada batia com a história de Camila. Ainda assim, a semelhança era assustadora. Eduardo decidiu arriscar. "Você já morou no Rio de Janeiro?" Mariana riu suavemente. "Não, senhor. Nunca saí do estado de São Paulo." Ele sentiu o rosto esquentar, percebendo que estava sendo invasivo. "Desculpe, estou fazendo perguntas demais." "Tudo bem," ela respondeu, com gentileza. "Às vezes o passado volta de formas inesperadas, não é?" A frase o atingiu como um soco. Como ela poderia saber? Eduardo engoliu seco. "Você acredita nisso? Que o passado volta?" Ela inclinou levemente a cabeça. "Acho que ele nunca vai embora de verdade. Só espera o momento certo para nos ensinar algo que ainda não aprendemos." Ele ficou em silêncio. Durante anos, Eduardo se convenceu de que Camila havia sido fraca por ir embora. Ele dizia a si mesmo que ela não suportara o ritmo de sua ambição. Mas, olhando para Mariana, algo dentro dele começou a se quebrar. Talvez não fosse fraqueza. Talvez fosse coragem. "Ela parecia com você," ele disse finalmente, "minha ex-esposa."
Mariana não demonstrou surpresa exagerada. Apenas ouviu. E o que aconteceu com ela? Eduardo hesitou. Nunca falava sobre aquilo. Eu escolhi o trabalho. Ela escolheu a si mesma. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, como se pesasse as palavras. Às vezes, escolher a si mesmo é a única forma de sobreviver. A loja estava vazia. Do lado de fora, o céu escurecia. Eduardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não pensava em contratos ou reuniões. Pensava em arrependimentos. Posso perguntar uma coisa? Disse ele. Claro. Você é feliz aqui? Mariana olhou ao redor da loja simples, depois voltou os olhos para ele. Não tenho muito dinheiro, mas tenho paz. Para mim, isso vale mais. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Eduardo tinha mansões em São Paulo e uma cobertura no Rio. Carros importados. Contas bancárias que cresciam a cada trimestre. Mas paz? Ele não lembrava da última vez que dormira sem precisar de remédios. Sabe, ele começou, com a voz mais baixa, eu passei anos achando que sucesso significava nunca parar. Nunca olhar para trás. Mariana deu um pequeno sorriso. E agora? Agora, eu não sei mais. Ela caminhou até um cabide e ajustou um vestido delicado, quase como Camila costumava fazer com as cortinas de casa. Talvez o senhor só precise decidir o que realmente importa. Eduardo olhou para ela longamente. Não era Camila, mas era como se a vida tivesse colocado um espelho diante dele. Ele tirou um cartão do bolso e colocou sobre o balcão. Se algum dia você quiser trabalhar em uma das minhas empresas, entre em contato. Mariana olhou o cartão, depois voltou o olhar para ele. Agradeço, mas, se me permite um conselho. Ele arqueou as sobrancelhas. Sim. Em vez de tentar mudar o presente, talvez o senhor devesse tentar consertar o passado. O coração dele disparou. Você acha que ainda há tempo? Ela sorriu, com serenidade. Sempre há tempo para pedir perdão. Eduardo sentiu algo arder nos olhos, uma sensação que não experimentava há anos. Ele assentiu lentamente. Obrigado, Mariana. Boa noite, senhor Eduardo. Ele se virou para sair, mas antes de abrir a porta, olhou mais uma vez para ela. Por um instante, a imagem de Camila parecia sobreposta à de Mariana. Não como um fantasma, mas como uma lembrança viva. Ao entrar no carro, Eduardo não pediu ao motorista que o levasse para casa. Para o Rio de Janeiro, ele disse. Agora, senhor. Eduardo respirou fundo. Agora. Enquanto o carro partia, ele segurava o telefone na mão, olhando para um número que não tinha coragem de discar há 5 anos. Talvez Camila tivesse seguido em frente. Talvez estivesse feliz com outra pessoa. Talvez nem quisesse ouvir sua voz. Mas, pela primeira vez desde que se tornara milionário, Eduardo não estava pensando em perder dinheiro. Estava pensando em recuperar o que realmente importava. E naquela pequena loja da Vila Mariana, uma simples vendedora havia feito o que nenhuma reunião milionária conseguira, lembrá-lo de que sucesso sem amor é apenas solidão disfarçada de luxo. Naquela noite, enquanto as luzes da estrada iluminavam o caminho para o rio, Eduardo finalmente entendeu que o verdadeiro choque não foi encontrar alguém idêntica à sua ex-esposa. Foi perceber o homem que ele havia se tornado, e decidir que ainda havia tempo para mudar.